Boa noite. Aqui quem fala é o Arman. Eu sou aluno do MBA em Gestão de Inteligência Artificial da XP. Quero apresentar para vocês o meu projeto. Aqui está um enunciado, é um bot de Telegram. Aqui está onde eu vou postar daqui a pouco. E o meu LinkedIn. Eu quero apresentar meu projeto. Hoje eu vou apresentar antes de mais nada, eu quero dizer que eu escrevi um roteiro com a ajuda do Manos. Escrevi alguns insights e ele me ajudou, então eu vou ler para descrever esse passo a passo que eu fiz aqui, esse resumo, tá? Do meu processo. Eu quero apresentar hoje o meu workflow que desenvolvi no N8N para criar um bot de Telegram multifuncional. Pode ser pelo Telegram, pode ser também pelo WhatsApp. Então aqui está representado pelo Telegram. É um bot capaz de processar três tipos diferentes de comandos e fornecer respostas úteis e claras para o usuário. Eu vou explicar como ele funciona e quais são seus componentes principais e como cada parte se conecta para criar uma experiência mais fluida para o usuário, tá? Esse projeto nasceu da necessidade de automatizar interações do usuário com o Telegram, oferecendo maior funcionalidade, mais funcionalidades que normalmente exigiriam o desenvolvimento de códigos mais complexo, mas essa interface visual de automação ela foi construída de uma forma sem necessidade de escrever códigos mais extensos, né? Eu posso resumir ela de três maneiras. Em primeiro, que ela responde a comandos de ajuda com instruções bem claras. Em segundo, que ela resume artigos da web em pontos-chave usando a inteligência artificial. E em terceiro, que ela processa essas solicitações ela processa até mesmo gerações de imagens de uma forma bem eficaz. A estrutura desse workflow que eu criei, ela segue uma estrutura de árvore de decisão, onde cada mensagem recebida é analisada e direcionada para um caminho de processamento mais adequado. Então, vamos lá. O ponto de entrada, aqui, no caso, o ouvinte ou o listener, tudo começa por esse ouvinte, então esse é o ponto de entrada do workflow. Ele é configurado para monitorar constantemente essas novas mensagens enviadas ao bot no Telegram. E quando qualquer usuário envia uma mensagem, esse componente captura e inicia o processo de automação. Eu costumo pensar que é como se fosse um porteiro de um prédio que recebe as pessoas e ele automaticamente ele vai direcionando essas pessoas para os apartamentos ou para os blocos de uma forma mais correta. Daqui ele vem para esse roteador, esse command router, que após receber a imagem, o próximo passo é determinar que o usuário que está solicitando ele vem nesse comando router, nesse roteador, e esse componente analisa o texto da mensagem e verifica se ela começa com alguns dos comandos do bot que o bot possa reconhecer. O primeiro comando que ele verifica é o helper responder, ou seja, se a mensagem começa com esse comando, o fluxo é direcionado para o caminho de resposta, e caso contrário, o fluxo continua a verificar os outros comandos possíveis. É como se fosse um agente de trânsito, né, que manda os carros para suas estradas certinhas, né? Daqui ele vem para o fornecedor
o buscador, o fornecedor de ajuda. Não, continuamos aqui no Help Responder. O respondedor de ajuda, ele entra em ação aqui, nesse caso, ele envia a imagem formatada em Markdown, que explica todos os comandos possíveis que ele pode usar. A mensagem inclui exemplos práticos e é formatada de como ele pode ser formatado até mesmo com emojis, tornando a experiência muito mais agradável, né? Estilos de texto para melhorar essa experiência, né? Um estilo de texto mais apurado, emojis mais engraçadinhos. É como ter um manual de instruções muito bacana à mão, né? De uma forma interativa e mais amigável. Uma das funcionalidades mais úteis do bot é a capacidade de resumir os artigos na web. Nesse caso, ele volta para cá, daqui ele dispara para o Fletcher, né? E aí esse roteador de comando verifica se a mensagem começa com o summary. Se for o caso, ele entra em ação com sequência de componentes mais especializados. Em primeiro, ele usa o summary checker. Esse verificador de resumo, ele confirma que realmente se trata de um pedido de resumo. Em seguida, esse Fletcher, o buscador, ele acessa a URL fornecida pelo usuário e ele baixa esse conteúdo em HTML. Esse componente ele é configurado para simular um navegador real. Ele evita bloqueios de sites e restringe os acessos ao bot. O conteúdo do HTML é processado em Test Extractor. E esse extrator de texto ele remove os elementos desnecessários, como, por exemplo, menus, anúncios de formatação. Ele extrai tudo isso, mantém o texto limpo e ele envia esse texto limpo ao Summarizer, que utiliza essa API do OpenAI, para gerar um texto mais conciso, em 10 ou 12 pontos-chave. E o prompt aqui é cuidadosamente elaborado para garantir que o resumo capture os aspectos mais importantes do artigo. Evita, assim, repetições e usa uma linguagem mais clara e mais profissional. Daqui, finalmente, ele manda para o Summer Sender, esse enviador de resumos. Ele pega o gerador de IA e envia de volta para o usuário o mesmo chat do Telegram onde a solicitação foi feita. Todo esse processo ele acontece em segundos, transformando o artigo longo em pontos essenciais que podem ser rapidamente consumidos pelo usuário. Todo esse processamento pode também ser feito por imagem. Se a imagem não for nem um pedido de ajuda e nem um pedido de resumo, o workflow verifica se é uma solicitação de geração de imagem através do Image Prompt Checker. Esse componente verifica se a imagem começa com... Em primeiro ponto, vamos lá. Ele pode checar que o gerador de imagem recebe o prompt extraído da mensagem e o envia para a API de geração de imagem, aqui no caso. O gerador de imagem confirma essa imagem e envia mensagem ao usuário informando que o prompt foi recebido e está sendo processado. Na implementação atual, o bot apenas reconhece o comando e envia a confirmação. Tá? Então, poderia ser facilmente expandido para retornar o URL da imagem gerada
quando a imagem é integrada por APIs específicas e geração da imagem. Contudo, o que torna esse workflow realmente poderoso, grandioso, né, no meu modo de ver, é que realmente, como os componentes se conectam, eles compartilham os dados entre si. Então, cada nó processa as informações recebidas e passa adiante de uma forma muito bem estruturada. Por exemplo, quando o extrator de imagem processa o HTML, quando ele processa esse HTML do artigo, ele extrai apenas o conteúdo relevante e passa para frente de uma forma mais resumida. O resumidor, por sua vez, utiliza esse texto como entrada para gerar um resumo mais conciso, que é então passado para o enviador de resumo. Essa arquitetura toda, que é bem modular, ele torna esse workflow não apenas funcional, mas também facilmente expansível. O que eu posso adicionar nas novas funcionalidades ou modificar são existentes de forma precisa para reconstruir todo esse sistema. Para ilustrar isso, como isso funciona de uma forma mais prática, vamos imaginar que o usuário interagindo com esse bot, primeiro ele envia o help, imediatamente recebe uma mensagem explicando todos os comandos disponíveis. Posteriormente, em segundo, o usuário envia um summary e após alguns segundos ele recebe um resumo em tópicos dos pontos principais desse artigo. Por fim, o usuário envia um get usando óculos de sol, de praia. Por exemplo, ele recebe uma confirmação de que sua solicitação foi recebida. Tudo isso acontece de uma forma automática, sem necessidade de intervenção manual. Esse workflow é apenas o começo, existem inúmeras possibilidades, ele pode ser expandido. Poderíamos adicionar mais comandos para novas funcionalidades, como tradução de texto, análise de sentimento ou consulta à base de dados. Ele poderia implementar a geração real de imagens com retorno da URL, ele permitindo que os usuários recebam as imagens diretamente no chat. Ele poderia adicionar tratamento de erro mais robusto para que as URLs inválidas ou inacessíveis, ele pode ter esse tratamento de erro. E poderíamos implementar limites de uso ou autenticação de usuários para controlar o acesso às funcionalidades mais intensivas de recursos. Eu poderia usar, por exemplo, a minha intenção quando criei tudo isso foi, por exemplo, eu tenho um cliente que tem um hotel e esse hotel ele tem um nicho muito específico. Esse hotel ele quer criar um bot para ele tem um nicho específico voltado a eventos. Então ele é um hotel não só para pessoas físicas, mas 80% desse hotel ele cria eventos para empresas e para o mundo corporativo. Então, digamos que, por exemplo, eu criasse esse bot para esse hotel e que as pessoas entrassem nesse bot não só para essa conversação, interagir com o hotel, mas eu pego o cara, ele vai entender rapidamente que ele vai criar. Eu não preciso conversar com ninguém para que ela me crie o meu evento, para que ela me dê opções. Eu mesmo, através desse bot, eu crio o meu evento. Então eu mando insights no bot e o bot me dá opções de forma que eu, através de um guarda-chuva de opções, eu crio o meu evento. Eu mesmo
crie as minhas opções e eu faça com que o meu evento seja uma coisa mais personalizada. Com isso, eu faço com que a minha experiência seja mais agradável e mais rápida e eu tenha as respostas mais acessíveis, mais rápidas, mais fluidas. Então, bom, para resumir, esse workflow ele demonstra como é possível criar soluções poderosas e úteis utilizando ferramentas de automação de forma visual, como eu estou usando aqui no N8N. Então, esse bot que eu estou criando pode ajudar os usuários a obter essas informações rapidamente. Ele resume os conteúdos mais extensos e até mesmo gera imagens. Tudo através de uma interface familiar, através de uma forma. Ou que pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo Telegram, que é muito familiar do usuário. O mais impressionante é que eu consigo implementar todas essas funcionalidades sem escrever uma única linha de código tradicional. Eu utilizo apenas a interface visual do N8N para conectar essas diferentes serviços e as APIs. Essa abordagem que eu posso chamar de low code ou no code, ela representa para mim o futuro do desenvolvimento de aplicações. Ela permite que mais pessoas criem soluções tecnológicas sem necessariamente dominar linguagens de programação mais complexa. Então eu que sempre procuro dizer que eu não sou, eu do meu grupo, eu sou mais o que tem menos experiência técnica, então eu consigo fazer essa elaboração. Então eu queria agradecer a atenção de vocês, estou à disposição para responder qualquer pergunta sobre o funcionamento desse workflow ou sobre como vocês poderiam implementar algo semelhante às suas necessidades. Muito obrigado e boa noite.